Tiago, capítulo 2, onde faremos a leitura de todo o capítulo, do verso 1 ao verso de número 26. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra,
lida e que ela possa ser exposta pelo Teu Santo Espírito. Que possamos ser instruídos pelo Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um trecho da palavra de Deus que creio ser conhecido da maioria, de muitos. E quando nós olhamos para esse texto, aparentemente nós vamos ver duas temáticas sendo tratadas aqui. Contudo, olhando para o texto e para o momento que nós vivemos, que não é talvez tão diferente pela narrativa com o tempo que Tiago vivia, nós podemos pensar sobre algo que perpassa esses dois trechos, porque ambos começam da mesma forma. Tanto no verso 1 quanto no verso 14, Tiago se dirige a meus irmãos e ele fala da fé. Crianças estavam divulgando vídeos onde elas menosprezavam a educação formal, a escola, ou até mesmo pobres, porque elas ganhavam dinheiro, mesmo sendo crianças, e ganhavam muito dinheiro e já eram ricas, e portanto elas não precisavam nem estudar e tampouco dar satisfação da sua vida para adultos, uma vez que elas já são ricas. Esta é a sociedade que nós vivemos. Contudo, ela não é tão diferente da sociedade que Tiago vivia. E a questão aqui que se coloca para nós crentes é que tipo de fé que nós temos. Porque as pessoas estão depositando a sua fé, a sua convicção e a sua certeza no dinheiro. Mas e nós? Que fé que nós temos? Ou que demonstração de fé que nós temos? E é por isso que Tiago vai falar do verso 1 ao verso de número 13 sobre fé, e do verso 14 ao verso 26 também sobre fé. E eu quero então, a partir de duas lições sobre fé de Tiago, tentar chegar num consenso com os irmãos sobre uma fé operosa. Uma fé com o qualitativo de ser operosa. E nós vamos entender o que significa essa operosidade da fé à medida que nós refletimos sobre o texto. E o primeiro trecho, então, como eu já disse, a primeira lição que eu quero tirar para essa noite está do verso 1 ao verso de número 13. Porque veja que Tiago, ele já de forma muito explícita, ele começa: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele já marca uma posição muito clara aqui, que a fé no Senhor Jesus Cristo, ela não pode estar vinculada com um tipo de postura, de entendimento, de atitude que faz acepção, separação de pessoas. Mas não é qualquer tipo de separação, segregação. A principal que ele destaca aqui é pela condição financeira. E veja que o verso 5 a 10, ele vai falar exatamente dessa constatação. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro no reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Veja que ele está indagando o povo, os irmãos em Cristo, diante de um fato, que é o que antecede o verso 5. Duas pessoas chegam na igreja, na congregação, uma
por aparentar ser rico, ou por ser mesmo rico, é convidado, é dirigido a se assentar em locais que diríamos ser de nobre visibilidade. Enquanto aquele que é maltrapilho, andrajoso, segundo o texto diz, é convidado quase a se retirar, mas para não ser isso, ele fica aqui no fundinho, quase que fica debaixo do banco, escondido para ninguém te ver. Ele não está falando para qualquer pessoa. Meus irmãos, na congregação, na reunião do povo, nós não devemos agir dessa forma. Então veja que Tiago ele tem clara consciência de que o coração do povo de Deus, infelizmente, desde aquela época, não de todos, mas de alguns, poderia se contaminar a tal forma de ter um olhar para as pessoas baseado não necessariamente naquilo que Deus olha, que é o coração. E é por isso que ele vai fazer um contraponto a partir do verso 5, e ele chega à conclusão no verso 8 de amar ao próximo. É claro que Tiago não está falando mal dos ricos, parece, mas o que ele está falando aqui é de pessoas soberbas que depositam a sua confiança na riqueza e que, portanto, se acham no direito de oprimir aqueles que não têm pelo seu poder financeiro. É essa a explanação que ele faz. E é nesse contraponto que ele fala, essas pessoas que nem sequer gostam de Cristo, pelo contrário, agem contra aquilo que Deus, Cristo Jesus, pregou, vocês estão dando destaque a elas? Veja como que Deus age, e aí ele chama atenção, Deus age olhando para outra coisa. Mais do que Deus age olhando para outra coisa, qual que é o mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, isso nos remete à palavra de Cristo, quando ele fala sobre a parábola do samaritano, do bom samaritano, que é, quem é o próximo? Quando ele pergunta para os discípulos, passou o sacerdote, passou o fariseu, e passa então um samaritano, e ajuda aquela pessoa. Quem é o próximo daquele que estava ferido? A pergunta é, quem é o nosso próximo? E Tiago provoca essa reflexão para tentar fazer com que nós, irmãos dele, portanto ele dirige a palavra a nós, meus irmãos, ele provoca nós a um olhar que tem que ser limpo do nosso pecado. A primeira lição de uma fé operosa é que ela não se dá pelas aparências. Deus vê diferente do que nós vemos, portanto devemos imitá-lo. O amar ao próximo como a ti mesmo se baseia no amor que Deus tem para conosco, porque quando nós agimos com misericórdia, e é isso que vai aparecer a partir do verso 11 a 13, nós estamos de fato reproduzindo aquilo que Deus fez conosco. Falai, verso 12, de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele está dizendo é, a mesma régua com que você medir, você será medido. E isso me remete ao Pai Nosso. Nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos? Não. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que agem contra nós, que nos devem algo. É nesta disposição que nós vamos além do juízo. Nós nos aproximamos da forma como Deus age conosco, agindo com misericórdia, indo além da justiça e do juízo que é cumprido em Cristo Jesus, vindo em nosso resgate. Esta fé operosa, ela se manifesta porque nós não vamos ter acepção de pessoas, nós não vamos olhar a aparência,
nós vamos buscar olhar como Deus olha. Essa é a primeira manifestação de uma fé que pode operar algo na vida de alguém. Porque veja que é interessante o que ele começa a expor a partir do verso 14. E isso nos direciona para a segunda lição dessa fé operosa, que é, além de uma fé que implica no amor ao próximo, uma fé que se demonstra em obras. Porque veja, se nós então não fazemos acepção de pessoas, nós tratamos as pessoas como iguais, mais do que isso, nós amamos elas como gostaríamos que amássemos, ou mais, como nós mesmos nos amamos, ele vem no verso 14 e fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja que ele continua o texto e ele chama os irmãos agora para refletir a partir desta fé que não é de acepção de pessoas, mas sim de demonstração de amor ao próximo, para a prática. Isto não pode ficar no campo das ideias, não pode ficar no discurso, isso tem que se materializar. E aí ele vem então com um exemplo. Verso 16, verso 15, se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não tem como você falar que você tem fé em Deus, que esta sua fé implica em amar ao próximo. Portanto, não tem como você falar que você tem fé e que você ama o seu próximo, se você não agir, se você não fazer, se você não colocar isso em prática, não materializar isso em alguma atitude, diante da necessidade que este próximo a quem você deve amar precisa, possui. Perceba, portanto, que o amor se materializa na ação e não no discurso. É isso que Tiago está colocando. Do verso 18 ao 25, ele vai aprofundar isso. Porque veja que ele fala: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E agora ele vai discorrer para provar o argumento. Crês, tens fé que Deus é um só? Palminhas para você. Até o diabo sabe disso. Não só sabe, como crê e treme diante dessa constatação. Não tem nada diferente da sua postura de só ter fé, de só crer em Deus. E aí ele continua: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Ele vai discorrer sobre dois fatos. Abraão demonstrou a sua fé em Deus, fé esta que vem antes do sacrifício de seu filho, por já ter saído da sua casa, da sua parentela, por ter feito tantas coisas. Mas veja que a fé se materializou, e Tiago fala isso, se materializou quando ele colocou o seu filho em sacrifício. Ele agiu, ele saiu da sua casa, ele foi para onde Deus falou que ele tinha que ir, sem saber onde era, apenas num rumo. Ele fez aquilo que Deus pediu para ele, ele agiu. Raabe, uma meretriz, uma prostituta, numa terra que não era terra de Deus, o que ela fez? Ela não recebeu os espias, ela não protegeu o inimigo, para que aquela terra pudesse ser atacada por Deus, e eles conseguiram fugir e falar o que era aquela terra. Ela não teve que agir, e portanto o passo de fé, a convicção dela na existência de um Deus não se materializou em fazer algo, abrindo mão até certo ponto e colocando em risco a sua própria vida.
É essa a argumentação que Tiago faz, que nos leva a entender que a fé salvadora, a fé no Senhor Jesus que nos salva, ela se materializa, ela se torna concreta, ela se torna de fato fé salvadora quando nós mudamos a nossa forma de agir. Quando nós passamos a agir não por nossas aparências, por nossa vontade, pelo nosso coração, por aquilo que nossos olhos nos enganam. E isso nos conecta com a primeira parte. Porque quando nós falamos que nós amamos o nosso próximo em cumprimento ao dever que Deus nos dá, porque veja que Tiago mesmo fala que quando não agimos dessa forma, estamos em pecado. Esta fé salvadora, ela só pode ser assim entendida quando ela direciona a nossa vida para servir ao Senhor, com algo que ajude, dê assistência à necessidade, à carência do nosso irmão, de forma muito simples, no alimento cotidiano, na proteção do corpo contra as intempéries da vida. Se nós não somos capazes de fazer isso, como é que nós esperamos fazer algo mais complexo? Como é que nós esperamos ser usados por Deus para ir ao encontro e em ajuda das pessoas que têm carências mais graves e mais profundas do que um prato de comida e uma roupa para se vestir? Como você espera ser usado por Deus de forma grandiosa para grandes obras se o simples você não se dispõe a fazer? É esta confrontação que Tiago faz sobre uma fé que deve ser operosa. E isso nos leva para o verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não tem como a gente pensar diferente e concluir diferente. Se um corpo é um pedaço de carne, quando ele não tem o espírito dentro dele, a fé sem obras não serve para nada, é morta. Esta é a reflexão que Tiago faz. Não como muitos pensam e falam que Tiago está anulando a fé ou a necessidade de fé e, portanto, as pessoas podem ser salvas fazendo algo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que, embora a fé seja algo, obras sejam outra coisa, ambas caminham juntas. Não existe fé no Senhor se não tiver uma obra que acompanhe. Não existe obra que agrade ao Senhor se não for por meio da fé depositada em Cristo Jesus. Porque é Ele quem nos motiva a agir de forma correta, pelos motivos corretos, por amor ao próximo, demonstrando a misericórdia que Ele teve com a nossa vida, nós estamos dando e demonstrando para com o outro. Esta é a fé operosa, uma fé ligada a operar, a fazer, a agir. Que Deus possa transformar o nosso coração, que Deus possa permitir que nós possamos a cada dia ser usados por Ele, e que diante da nossa limitação, do nosso querer, do nosso olhar de pecado, possamos ser transformados, para que a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé no nosso Salvador, se materialize em ação, que nós possamos ser usados pelo Senhor, naquilo que Ele nos chamar, naquilo que Ele colocar à nossa frente, que o nosso olhar seja o olhar dEle, para agir e ser instrumento de misericórdia neste mundo perverso. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos diante da confrontação da Tua Palavra, crendo, ó Senhor Deus, que é o Senhor quem
age em nossas vidas. É o Senhor quem nos transforma. E é por isso, ó Pai, que nós suplicamos que o Senhor mude o nosso coração dia a dia. Que não permita, ó Senhor Deus, o nosso apego a esta vida que é passageira, temporal, mas que possamos, ó Senhor Deus, nos vincular ao propósito do Senhor para as nossas vidas, de sermos instrumentos do Senhor, de Te servirmos, de sermos, ó Senhor Deus, usados pelo Senhor para abençoar vidas. Que possamos agir com misericórdia, assim como o Senhor age com misericórdia conosco. Que possamos, Pai, ser um instrumento grato ao Senhor. Dá-nos, ó Senhor Deus, as condições, os meios, mas principalmente a vontade, a disposição de Te servir. Transforma o nosso ser, ó Pai. Que nossa fé seja uma fé de obras, uma fé operosa, não por nós, mas pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém, Senhor.